Repare que saíram os dados agora do Eurobarómetro, 73% dos portugueses são sedentários. Significa que não têm uma prática de atividade física regular, intencional e sistemática. Devem ser as próprias famílias, os amigos ou o seio ou instituições procurar proporcionar a atividade aos jovens. Ou seja, não podemos só dizer que é preciso fazer, é preciso criar o contexto. Fazer exercício físico moderado de uma maneira correta é talvez o melhor fármaco, entre aspas, que nós temos para a saúde. Bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. Eu sou o Jossi. E hoje vamos falar da prática de exercício físico, do sedentarismo e de alguns mitos que envolvem o universo do fitness em Portugal. Para isso, convidamos o Hélder Spínola, que é professor de Educação Física e personal trainer. Obrigado, Hélder, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Pronto, e então se calhar começávamos com uma pergunta introdutória. Não temos que ir às especificidades. Depois podemos desenvolver isto ao longo do episódio. Mas então, o Eurobarómetro da Comissão Europeia para 2022 calculou que cerca de 73% dos portugueses não realizou qualquer tipo de atividade física nesse ano. Se somarmos 5% daqueles que raramente a fazem, ficamos com 78% de portugueses sedentários. Onde é que estamos a falhar enquanto sociedade nesta matéria, Hélder? Ora, essa é uma pergunta muito importante para aquilo que não há. Eu acho que não há uma resposta fácil, porque é de várias dimensões. Eu diria que aquela dimensão, e atenção, isto aqui estou a falar daquilo que eu conheço e daquilo que já estudei, acho que a política é uma das principais dimensões que estamos a falhar, porque envolve ou influencia as outras todas. A política de educação para o desporto, é isso? Ou para a atividade física? Pronto, quando eu queria dizer política, queria mesmo dizer tudo o que é agentes políticos de decisão, ou seja, a nível governamental. Portanto, porque depois isto nós podemos ver pelo lado da educação, pelo lado das políticas relacionadas diretamente com o desporto, né? Mas também aqui com algumas coisas às vezes relacionadas com próprios interesses, com as redes sociais, e tudo isto aqui contribui para este aumentado de sedentarismo que é cada vez maior, não só em Portugal, mas nos países ocidentais. E que interesses são esses que, de alguma forma, movem a prática de exercício físico ou dão uma força de bloqueio? Primeiro de tudo, e a gente depois já vai falar nele mais à frente, mas o Carlos Neto, professor jubilado da FMH, uma pessoa muito importante nesta área, principalmente da parte infantil, fala logo daquilo que são, da maneira como são organizadas as cidades. Ou seja, podemos falar logo aqui de interesses imobiliários, né? Ou seja, nós deveríamos ter mais espaços livres, e quando eu digo livre, não é necessariamente um parque infantil, porque os parques infantis hoje em dia são completamente artificiais, né? Se nós virmos um parque infantil hoje em dia, o chão é de borracha, tudo é emborrachado, tem uma vedação à volta. Olha, dou um exemplo ao pé do meu estúdio. Fizeram agora, estou a terminar um parque infantil e aquilo tem uma vedação para aí de 2 metros. Portanto, aquilo parece um canil, né, onde se mete para lá os miúdos e aquilo está fechado. Ou seja... É uma redoma escolhida do mundo, não é? Separada. E isto artificializa, será que é esta palavra? Mas torna as coisas mais artificiais para os miúdos. Quando nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto crianças, e todos nós sentimos este ímpeto em algum momento da nossa vida, o que é que nós queremos? Queremos é trepar árvores, queremos é descer montes, queremos é saltar, queremos é normal, cair, sujar-nos e tudo mais. Exato. Estar no exterior, não é? E sentes que, portanto, não sei, a organização territorial, o ordenamento de território, é pouco convidativa à prática também da atividade física. E isso é uma escolha política. Claramente. Pois... Tens que ter mais espaço para construir. Claro. E muitas vezes mesmo os espaços verdes e tudo isso são um pouco rarefeitos ou são pouco mantidos, não é? Até aqui nos Açores... São organizados de maneira... Olha, nos Açores tens um exemplo muito... Eu acho aquilo fantástico e foi o próprio Carlos Neto que idealizou e inaugurou aquilo. Tens um em Angra e um em Ponta Lagada, que é em Angra o Parque dos Bravos. Já sei qual. Sei, foi ele que idealizou aquilo. Conheço perfeitamente, sim.
levei lá os meus sobrinhos. Todos os anos, pá, vou lá com o Benjamin e com a Serena, nós vamos lá sempre. Pá, se vocês repararem aquilo, estão lá colocadas coisas, né? Obviamente são artificiais, mas não te seguem, ou seja, o espaço não está delimitado da mesma maneira com um parque infantil normal, não há vedações, é tudo feito com o quê? Com troncos, com pneus, tem imensa terra, tem erva, tem árvores, tem cordas, exatamente. E nós hoje em dia vamos a um parque infantil no meio de uma cidade, não tem que ter aquela dimensão, né? Tem que ser uma coisa mais pequena, mas se nós tivéssemos um espaço que fosse só erva, montes de terra e árvores, os miúdos iam adorar e divertir-se na mesma. Percebes? Certo. Portanto, isso é logo para este exemplo das cidades, da organização. Outro dos interesses, obviamente que isto, estamos sempre aqui um bocado a especular, como é óbvio, né? Mas a parte mesmo, em vez de nós atacarmos a saúde, atacarmos entre aspas, ou seja, trabalharmos em prol da saúde, estamos sempre a trabalhar a parte da doença. Portanto, tudo o que é medicação para colesterol, medicação para problemas cardíacos, medicação para diabéticos, imensos tipos de problemas que advêm do sedentarismo, porque nós temos, são não sei quantos milhares, só em Portugal, não sei quantos milhares de portugueses que morrem todos os anos com doenças causadas por sedentarismo. Isso podia ser tudo resolvido, ou pelo menos mitigado, né? Estamos a remediar em vez de prevenir, não é? Exatamente, ou seja, isto também interessa. E depois também há o fator de que as pessoas de gerações mais antigas, né, as pessoas mais velhas, também tinham outro tipo de educação face àquilo que é a atividade física, outra perspectiva sobre ela, e se calhar também tem mais tendência ao sedentarismo, e depois aquilo já é um efeito cumulativo e estão dependentes de todas essas medicações. Porque também isto é algo que ainda é muito estudado, aliás está a ser muito estudado porque há aqui uns gaps geracionais que ninguém consegue explicar muito bem, mas porque nós somos a geração, nós os que vêm a seguir, já somos muito mais educados para esta questão do exercício, da saúde e tudo mais, mas somos os que menos mexemos. Estão a perceber? E o que acontece? Essas gerações mais velhas não faziam exercício físico, aquilo que nós chamamos de exercício físico estruturado, não iam fazer corrida, treinar, não iam ao ginásio, não sei o quê, mas tinham uma vida, um estilo de vida ativo. Certo. Ou seja, não tinham a necessidade de praticar isso de forma organizada, porque já havia uma atividade comum, não é? De certa forma... Passavam menos tempo em casa, não havia televisão, ou havia muito menos televisão. De certa forma, e depois também queria falar disso mais à frente, os ginásios e tudo mais servem para colmatar essa inatividade, não é? Durante ali 1 hora ou 2 por dia, vamos fazer o exercício todo, não fazemos o resto do dia. Mas, antes de fugirmos, eu queria voltar aqui à parte da infância e da educação, e começar pela educação física nas escolas. Muitas vezes eu também tinha assim um bocado essa perspectiva quando andava na escola, não é? Que a educação física era assim uma espécie de parente pobre uma espécie de filler, do plano não é? curricular, não é? E mesmo a postura do Ministério da Educação, não é? Não foi há pouco tempo que eles, não sei se retiraram a educação física dos exames ou... Já retiraram do Contar para a média. contar para a média, mas já voltou. Já voltou. Sim. Ok. Não é fundamental que nós criemos hábitos desportivos nas crianças e jovens, até porque sem ser a escola, se calhar há muitos jovens que e crianças que não têm essa oportunidade, não é? Em casa pode não haver, porque é assim, mesmo que tu já tenhas o incentivo escolar para fazeres desporto, se não há esse incentivo em casa, essa cultura desportiva, já se torna difícil. Por exemplo, eu falo por mim próprio. Eu durante anos não fiz exercício porque também não havia essa prática na família, sabes? Não havia esse incentivo, apesar de haver na escola. Ou seja, qual é a tua opinião sobre isso? Estamos num bom caminho ou há muito a fazer no que toca às escolas e à educação? O problema, nós, enquanto Estado, né, que é quem dita as políticas, ou aquilo que estávamos a falar agora, do peso da educação física na escola, nós não estamos claramente, e várias instituições europeias, relatórios da OMS, várias da EUPEA, que é a Associação Europeia da Educação Física e tudo mais, dizem que Portugal
sei lá, 15, 20 anos ou mais, está aí no sentido exatamente o contrário daquilo que nós já sabemos hoje em dia que deveria ser e que inclusive já muitos países estão a tomar esse rumo certo, que é o quê? Que é haver mais tempo de, não necessariamente de educação física com disciplina, mas haver mais tempo de exercício físico, de desporto, no dia-a-dia dos alunos, desde logo de pré-primária, ok? Ou seja, isto para vos dar um exemplo, já existe imenso nos países nórdicos, o Japão, eu acho que tem isto desde sempre, né? Mas eles têm isto tanto na escola como a nível empresarial, que é todos os dias, e atenção, volto a dizer isto, não é educação física a disciplina, não é educação física de estarmos a aprender a jogar futebol ou ginástica ou o que é que seja, não. Todos os dias a malta chega à sala e tem 10, 15, 20, não interessa, minutos de um determinado tipo de exercício físico. E que à segunda-feira pode ser uma sequência de yoga, à terça-feira pode estar a fazer uma caminhada, uma coisa qualquer mais cardio, à quarta-feira pode ser uma cena de mais mobilidade, não interessa. Mas todos os dias aqueles alunos começam com exercício físico e aquilo passa a fazer parte, porque nós já sabemos, a ciência diz-nos que, ao contrário, exatamente o que nós fizemos em Portugal, foi não sei se foi agora, talvez foi na altura do Sócrates, já não me lembro, que nós retirámos tempo à educação física e retirámos tempo às artes e colocámos mais tempo a matemática e português, porque estávamos com médias baixíssimas, né? E isto é uma realidade que continua a acontecer ainda na escola em que eu estive a dar aulas o ano passado. Houve, portanto, essa situação em que a educação física, acho que não foi educação física, podemos artes visuais, perdeu tempo de horário para matemática e português, porque os resultados não estavam a ser bons, como se tendo mais tempo fossem ter melhores resultados. Claramente, se calhar o problema é o método, é o próprio conteúdo e não é o facto de terem mais tempo que vai ser portanto, favorável a um melhor resultado. Isso. Há imensos estudos feitos com miúdos até aos 10 anos, com miúdos ali do 5º ou 9º ano e com miúdos do secundário, que mostram que os alunos, eles fizeram mesmo esta comparação, alunos com mais tempo de atividade física dentro da escola e menos horas da língua materna e matemática, conseguiam no final do ano ter melhores resultados à tal língua materna e à matemática do que aqueles alunos que tinham menos horas de atividade física, mas tinham mais horas de... Não me surpreende. A escola tem muitos problemas e vários dos problemas vêm do topo, mas também vêm um pouco de baixo para cima. Às vezes também são causados pelos próprios professores. Há muita coisa errada com a escola portuguesa. Uma delas é que as pessoas ficam demasiado tempo na escola. Isso está tudo feito para uma mentalidade de escola de massas do início do século XX e com aquela coisa também de ocupar os miúdos o máximo de tempo. Sim. Ok, final do século XIX, no século XX. Mas o que eu queria dizer é que chegamos a um ponto em que os miúdos estão na escola, não necessariamente estão a aprender conteúdos que vão ser muito relevantes, não, é levá-los ao limite da exaustão para preencher tempo até aos pais saírem dos trabalhos para irem buscá-los. E depois, essas pessoas estão altamente frustradas, os miúdos estão na escola, estão obrigados a estar imenso tempo também, estão altamente frustrados e, como é que isso pode levar a uma sociedade sã, não é? E como é que pode diminuir o sedentarismo? Se depois também a atividade física na escola já é limitada, não é? Uma coisa que também está estudada, em Portugal já se vê um bocadinho, o Covid acho que também cortou um bocadinho esse tipo de situações, que é, estavas a falar, por exemplo, da produtividade, não é? Que é uma coisa que se fala imenso e tal e coisa, e nós sabemos, nós sabemos que o funcionário que é fisicamente ativo tem, isto está estudado, eu não sei o número de dias, agora não faço ideia, mas um funcionário que é fisicamente ativo tem menos dias de doença, tem menos horas de parado, vamos chamar, eles chamam os idle hours, ou seja, horas que está parado, não fazer nada. Certo. É um funcionário mais produtivo, mais feliz, ok? Isto é um funcionário ativo. E existem empresas, felizmente cada vez mais, normalmente as multinacionais, porque se calhar também têm outro tipo de capacidade, têm pessoas dedicadas aos recursos humanos para pensar nisso e tudo mais, que já fazem
dentro das próprias empresas, seja nos escritórios, nos armazéns, o que é que seja, fazem programas que é aquilo que se chama a ginástica laboral. Ok? Ou seja, todos os dias ou de x em x dias vai lá alguém e lá está, faz a mesma coisa, faz uma sequência de alongamentos. Pá, não interessa. Eu vou agora em novembro, vou a uma empresa de IT, né, uma empresa só de programadores, vou dar um workshop sobre questões posturais e que tipo de exercícios é que eles podem fazer no local de trabalho, ou seja, quando estão sentados à secretária, coisas que possam fazer durante 3, 4 minutos, de manhã e à tarde, que fazer com que eles tenham menos dores de costas, tenham melhor circulação sanguínea, consigam respirar melhor, e isso depois, ao fim de um ano ou de uma carreira, vai fazer toda a diferença neles. Isto acontece com os miúdos, exatamente a mesma coisa, porque nós somos, enquanto crianças, adultos também, mas crianças nós somos feitos para movimentar. O Carlos Neto fala imenso disso. Somos como qualquer outro animal. Nós não somos feitos para estar 8 horas sentados a ouvir um professor falar. É o Carlos Neto. Espera, então deixa-me fazer só uma pergunta a ele. Mas relativamente à questão dos professores, há mais alguma coisa que queiras dizer? Eu tenho uma opinião, aqui é pessoal, ok? Isto é uma opinião pessoal, tem a ver com a minha experiência enquanto aluno e depois enquanto professor também, né, daquilo que vejo dos meus colegas. Eu penso que muito daquilo que estavam a chamar de educação física de parente pobre, que é de facto um parente pobre daquilo que é o currículo da escola, acho que também vem muito por responsabilidade dos professores de educação física de uma determinada geração, em que vocês, tal como eu, até tiveram os mesmos que eu, né, há uns anos atrás. Certo. Quantos de nós é que não tivemos as aulas de educação física? Era rapazes vão jogar futebol, pá, e miúdas vão fazer badminton, não sei o quê. Sim, até conhecemos um professor muito, não vamos mencionar, não é? Mas deve estar na cabeça de todos nós que era o clássico disso, não é? Esse era o professor clássico, o professor tipo de educação física, ok? O que é que isso faz? Faz com que nós alunos, pá, eu não tenho razões de queixa do professor, e não tinha na altura, pá, porque eu adorava desporto e o gajo mandasse-me fazer o que ele mandasse, eu estava sempre contente. Sim, depois era como eu. Não, eu era igual. O Jossi era igual, né? Estávamos sempre contentes. Havia aqueles que gostavam de desporto. Os outros, aquilo era só... era uma perda de tempo, ou era uma maneira de eu tentar fugir, estar ali mais escondido, não me chateiem muito, não me passem a bola, não me obriguem a fazer grande coisa, não sei o quê. E isto transparece, ou isto depois já um transfere para a vida adulta, porque se não houve ninguém, lá está, como é o caso que o João estava a dizer, na família não se pratica desporto. Depois aquela pessoa que é a profissão, a responsabilidade dela é incutir um estilo de vida saudável, né, através da prática de desporto, também não o faz, então pronto, não há ninguém para fazer isso. E a educação física, que isto é que é importante também dizer, e por isso é que eu digo que é a responsabilidade dos professores de educação física, há quase, portanto acho que foi em 89 ou 90, já não me lembro, mas vamos dizer para aí há 35 anos, alguns mais ou menos, foi criado um documento oficial que se chamavam Planos Nacionais de Educação Física, os PNEFs. E esse é um documento enorme, como é óbvio, e aquilo rege toda a educação física, dá os guidelines de educação física desde o 1º ao 12º ano. De tudo. E atenção, estamos a falar de algo que foi feito há 30 e tal anos atrás. E lá já tinha, a educação física tem várias dimensões, eles assumem que a educação física tem várias dimensões e finalidades. Entre elas, o ensino de modalidades desportivas, que é as chamadas atividades físicas e desportivas, né? Ensinar a gente a fazer um lançamento na passada, ensinar a fazer um rolamento à frente, pronto, isso. Certo. Depois tem uma outra finalidade que é a promoção de estilos de vida saudáveis, com o objetivo de tu, enquanto adulto, que é quando saís da escola, manteres isso. Não é necessariamente seres um bom jogador de basquete, um bom jogador de futebol, um bom jogador de handball e fazeres isso quando fores adulto. Não. A educação física há 30 e tal anos, já meia dúzia de gajos escreveram a dizer que devia-se falar que as pessoas, devia-se promover aos alunos, que eles deviam saber treinar fora da escola, deviam saber, por exemplo, conhecer a sua frequência cardíaca, deviam saber quais são os mínimos de atividade física diária para serem saudáveis, saberem sobre a alimentação saudável, saberem sobre aquilo que é o doping, o que é que são drogas, essas coisas todas.
Certo. Há 30 e tal anos alguém já disse isto, e isto é ensinado nas faculdades praticamente todas do país. Uhum. Vocês estarem pós Mas é 12 anos ignorado. que tiveram de educação física, quando foi o professor que fez isso? E eu até vos vou dizer que eu saiba, só tive uma professora nessa escola, que era a professora que toda a gente se calhar menos gostava, e era a única que cumpria. Uhum. Certo, era uma grande professora, assim, temos a mesma em mente, sim. Hoje em dia, por exemplo, neste caso, a PLGS está tudo mal. A professora Paula Vitorino, Certo, eu quando cheguei à faculdade, e eu nunca mais a vi, tenho pena, gostava de lhe poder dizer isto. Foi minha colega há 2 anos. Eu lembro-me de chegar à faculdade, em, sei lá, poucos meses, fazer assim uma retrospectiva e eu pensar assim, Paula Vitorino afinal é que sabia dar isto tudo. Ela que estava certa. Ela é que estava bem, exatamente. Eu lembro-me da gente ter aulas teóricas, você não se lembra? E o outro é que estava mal. Perfeitamente. O que é que era a saúde? O que era a saúde? O que eram as capacidades físicas, condicionais, não sei o quê. Aquilo é o programa de educação física, que é para tu levares daquilo depois como adulto, percebem? E os professores não fazem isso. Ou houve ali uma geração, houve ali, não sei, não me perguntem porquê, que acho que não estavam a pôr aquilo em prática. E acho que isso também descredibilizou toda uma classe. Por sua vez também, esta disciplina, né, esta área, perdeu um bocadinho aquilo que seriam os seus embaixadores, né, aquelas pessoas que poderiam estar ali um bocado a lutar pela educação física, e agora temos que andar aqui a correr atrás do prejuízo, né? Antes de passarmos para outro tópico, e sobre isto da escola também contribuir para o sedentarismo, há uma frase do Carlos Neto que ele diz que matriculamos o corpo na escola, aparafusamos o corpo na cadeira, e o corpo está esquecido na escola. Mas é muito isso. Nós fazemos isso com os pequenitos, principalmente com os pequeninos, nós fazemos muito isso. Porque lá está, eu posso dar o exemplo da minha filha, né? Está no 4º ano. A Serena é altamente enérgica. Pá, os miúdos todos no geral são, mas a Serena é sempre foi muito fisicamente ativa. Uhum. É aquilo que noutros tempos poderia chamar Maria Rapaz, que ela quer é trapar e saltar e coisa, não sei o quê. Certo. E para ela foi um choque muito grande quando foi, por exemplo, para a creche, ali pré-primária, não no primeiro ano da creche, mas para a pré-primária. Só um exemplo muito simples que eu vos dou. Eles tinham um recreio e nesse recreio tinha uma árvore. Estamos a falar de miúdos, 4 anos, 5 anos. Okay? E um dia, quando eu fui buscar a Serena à escola, ou a minha mulher, já não me lembro, os dois, não interessa. Chamaram-nos a atenção para que tinham que estar sempre a chatear a Serena para ela não subir à árvore. Porque ela era a única criança que queria subir à árvore e que não percebia porque é que não podia subir à árvore. Uhum. E ela dizia a elas, às funcionárias e às educadoras, dizia-lhes assim, mas os meus pais deixam-me subir às árvores. Uhum. O normal é uma criança subir às árvores. Isso é que é normal. Há aqui um caminho de facilitismo, não é? Ninguém se quer responsabilizar. Claro. Bom, pois é, e estás a dizer que a tua filha, nessa altura, era a única criança a subir às árvores. Isso leva-me a outra coisa que disse o Carlos Neto, que ele disse que a rua está em vias de extinção. Ou seja, todas as outras crianças, no fundo, também não tinham assim muita experiência de rua e de liberdade, não é? Parece que também há uma certa cultura hoje em dia quase por parte dos próprios pais de hiperproteção, que acaba por encarcerar um pouco as crianças, e também, se calhar, devido a exaustão ou facilitismo, a questão de pô-los em frente às tecnologias como tablets e telemóveis, etc., televisões, e que se acaba por atrofiá-los, não é? É assim, aí acho que mais uma vez entramos naquela questão ou podemos entrar na questão dos interesses. Isto porquê? Porque cada vez os nossos pais e os pais atuais já não têm a mesma vida que os pais de há 50 anos tiveram. Ou seja, cada vez menos o trabalho acaba às 4 ou 5 da tarde, né? Cada vez mais prolonga-se, mesmo que não seja em casa, seja fora, não interessa. E os pais não têm tempo, não têm energia, cada vez existe mais, etc. E os dois pais trabalham hoje em dia também. Exatamente. E há uma coisa as que pressões isto, por acaso, eu noto salário e tudo isso. Notei nós, que é o papel dos avós. E o Carlos Neto fala disso, não sei se é no livro, não sei qualquer, mas que é muitos de nós, quando os pais estavam a trabalhar, nós ficávamos com os avós. Iam os avós buscar a escola ou algo assim do género, pronto. E o facto de estarmos com os avós permitia-nos o quê?
E eu posso dar esse um exemplo, permitia-me, a minha avó ia buscar à escola, eu vinha para casa, lanchava e rua. Bicicleta, jogar a bola, agora não sei. Hoje em dia, muita gente, que não, felizmente no nosso caso, nós temos os meus sogros aqui ao pé, mas muita gente não tem os avós perto. Então o que é que faz? Estás a trabalhar, a criança sai, muitas vezes nem os pais vão buscar, vai uma carrinha do ATL, apanha a criança, leva a criança para o ATL. Está no ATL até às 7 ou 8 da noite, quando o pai vai buscar, é basicamente para ir jantar e cama. E depois há aquelas crianças de agenda supercarregada, que é outra maneira de tu ocupares a criança, que é, à segunda tem música, à terça natação, à quarta vai ao futebol, à quinta tem a catequese, à sexta tem não sei o quê, ao sábado tem o torneio, ao domingo e a criança tem zero tempo. Não tem tempo livre para explorar o mundo, não é? Sobre sua livre iniciativa. E quando é que a criança está na rua? Nunca, porque depois levam-os, isto também é muito falado, a tal questão das cidades não estão feitas. Mas aqui nos Açores também não. Se formos já à volta, por exemplo, aqui da Ilha Terceira, é chocante a forma como isto está ordenado, porque não há passeios à volta da ilha. A criança sai diretamente para a rua onde passam os carros a 90 km por hora. E os pais de hoje em dia já não deixam os filhos saírem à rua para não serem atropelados, etc. Então, está tudo relacionado, não é? Está tudo interligado. Mas exatamente nas mesmas ruas, e eu, por exemplo, a minha irmã tem menos 11 anos do que eu, exatamente o mesmo percurso, exatamente tudo igual, não mudou nada. Eu ia a pé, aquilo era para ir, sei lá, 2 km ou 3 km, já não sei bem como que era, ia até à escola, né? aquela escola dos biscoitos, estás a ver? Ia a pé. Mas éramos montes, era tipo às dezenas. Que se juntavam e iam, pois. Ias andando, apanhavas o não sei o que lá mais abaixo, depois não sei o que, e a malta ia, estás a ver? Nunca morreu um gajo que fosse, nunca aconteceu nada, não sei o quê. Quando chegou a altura da minha irmã, já havia uma carrinha da junta, levava a malta, não sei o quê. Portanto, mas havia a carrinha da junta porque, sei lá, a sociedade cívica, digamos assim, assumiu que aquilo era fundamental, estás a ver? Tipo, isso era importante. Eu vejo aqui que uma coisa que me irrita profundamente é os pais têm que deixar os filhos à porta da escola. Então tu tens às portas das escolas às 9 da manhã todos os dias, é um trânsito infernal, porque não podem deixar os filhos 50 metros mais atrás, onde se calhar tu tens espaço, tens um parque, tens uma sobra de estrada, uma tratinhão. Vais parar à porta da escola para o puto sair direto do carro para o portão. E isto faz com que eles depois não criem autonomia. Porque mais tarde ou mais cedo eles vão ter que saber andar de transportes, eles vão ter que saber andar na estrada, porque vão ter que ser adultos, né? Vão ser jovens. E se nós não criamos estes hábitos, nós estamos a criar seres que não sabem relacionar com o meio que os rodeia. Seres avessos ao risco. Ao risco, o Carlos Neto fala imenso nisso, né? Uma criança que lhe estão sempre a dizer, olha que vais cair, não subas, não faças. O Carlos Neto acho que ele fazia parte do estudo, foi feito longitudinal. Eu acho que ele fala disso no livro, não estou em erro. Em que pegaram não sei quantas crianças, fizeram um grupo de controle e outro, que era as que estavam a estudar. X crianças metiam-nos a subir alturas, paredes, árvores e não sei o quê, e não sei quantos anos depois, essas crianças transformaram-se em adultos com uma menor prevalência de problemas mentais, estavam em melhores cargos hierárquicos a nível profissional, estás a ver? E levavam vidas, segundo eles, mais felizes do que os outros. Ok, esta atividade física... Isto pode não ser necessariamente uma ligação direta, atenção. Certo. Mas nós podemos ver aqui um bocadinho, né? Se nós tivermos se eu estiver habituado ou tiver a promoverem esta questão de arrisca, tenta um bocadinho mais, de né? Isto depois vai ter repercussões mais tarde. Tu falaste há pouco aí da questão da saúde mental e isso leva-me à questão de que a atividade física portanto, contribui não só para o bem-estar físico, mas muitas vezes também para o bem-estar mental. E voltando àquela professora que nos ensinava coisas nas aulas teóricas, ainda me lembro que a saúde era definida como o bem-estar físico, psicológico e social. Não é? Portanto, só trabalhando o físico já estamos também, de certa maneira, também a criar bases ou um suporte para uma boa saúde mental, não é? Claro, e os gregos, isto já é clichê, né? Mas aquele momento sem corrupção, eles já sabiam isto há 5.000 anos atrás. Claro. Já havia prática de exercício físico com o intuito de
ou seja, o teu corpo tinha que estar purificado para a tua mente poder estar. Os Aristóteles, os Arquimedes, esses gajos todos da vida, todos eles praticavam exercício físico. Exatamente. Isto era uma dimensão essencial, exatamente. Eu vou-vos dizer, eu que sou um profissional da área, não gosto de trabalhar, não gosto de treinar em ginásios, não gosto, mas no último ano treinei num ginásio por obrigação. Não tinha horário para ir fazer aquilo que eu gosto mais, enquanto utente, enquanto cliente, digamos assim. Eu gosto de treinar CrossFit. E eu digo sempre isto, os meus clientes, os meus alunos e tudo mais. Eu só treino por duas razões. Para ser saudável e para me fazer bem à cabeça. Claro. Ou seja, eu não tenho o objetivo de ter um six-pack, ter um abdominais. Eu até tenho barriga, porque eu como e bebo, pronto. Depois também não sou propriamente uma pessoa regrada do outro lado. Mas porque o exercício tem esta componente, lá está, ajuda. Havia um artigo muito interessante há uns anos que era: e se o exercício não queimasse calorias? Isto era um fulano que é o Pedro Teixeira, não sei se ainda é, mas ele é que era o coordenador nacional do Programa Nacional de Atividade Física, e ele escrevia isto, que era: e se o exercício não queimasse calorias? Então ele elencava lá uma data de benefícios do exercício, para além da perda de peso, para além do ganho de massa muscular, para além da definição. Do it! Come on, do it, you worthless piece of crap! Please, I just want to go home. Come on, this is your last set! You said that last one. Os ganhos em termos psicológicos são bastante evidentes, não é? Conheço vários casos de pessoas que vão para o ginásio e que depois sentem-se melhor, mesmo a nível mental. E isto aconteceu comigo também. Houve um período da minha vida que esteve bastante sedentário, mas depois fiz uma mudança radical e passei a fazer exercício físico com bastante regularidade. E senti uma diferença bastante grande a nível psicológico. Nós sabemos que o exercício físico imediato, e atenção, isto não é dizer que temos de estar a praticar durante um mês ou dois, não. Nós sabemos que vais hoje fazer uma caminhada de 20 minutos, vamos supor, ou 10, até pode ser 10 minutos. Tens logo um aumento nas 24 horas seguintes, tens logo um aumento da dopamina, serotonina, das endorfinas, ou seja, tudo hormonas, são as hormonas que nos fazem sentir bem, as hormonas que estão ligadas às sensações de bem-estar, de felicidade, etc, etc, e nas quais, normalmente, as depressões, em termos químicos, digamos assim, é uma desregulação dos receptores dessas mesmas hormonas, né? Ou seja, o nosso cérebro deixa de conseguir produzir e receber essas hormonas, digamos assim, e o exercício tem este efeito. Nós, quando tomamos um antidepressivo, é para, ou, isto depois pode depender, né? Mas pode ser para cortar a comunicação de determinados canais ou para tentar aumentar a produção de alguns canais. Sim. Destas serotoninas, das dopaminas, etc. Exato. E o exercício físico é instantâneo. Nós fazemos, produz logo estas três hormonas. Depois também sabemos que o exercício físico também está associado a dormir melhor. Logo no primeiro dia, a malta faz exercício físico e está associado logo a conseguir adormecer mais rápido, estado de sono mais profundo, mais reparador. Isto só a nível hormonal, digamos assim. Uhum. Depois temos tempo, podemos juntar ou não, atenção, mas podemos ter uma componente social, ou seja, pode ser uma maneira de um casal passar tempo juntos, pode ser uma maneira dos pais passarem tempo com as crianças, que atenção, não tem que ser, lá está, o exercício não tem que ser ir treinar para o ginásio, uma cena bem, não, pode ser ir jogar a bola com os putos, pode ser ir passear ao parque, whatever, né? Claro. Podes ir ter com os teus amigos, hoje em dia está muito na moda. É algo que faça a pessoa sentir-se bem e sentir que o seu corpo está capaz, está ágil, está preparado, não é? O Covid foi uma prova um bocado disso, porque conseguiste das poucas coisas que ainda estão estudadas, atenção, mas sabia-se que as pessoas fisicamente ativas tinham sistemas imunitários mais fortes e foram nos estudos que já têm feito, né? Sabe-se que as pessoas que praticavam mais exercício físico eram aquelas que tinham os sintomas mais leves. E as pessoas também tinham bons níveis de vitamina D3 também, né? Vitamina D. Mas isso é questão dos suplementos que falaremos mais à frente.
Há bocado falaste desta questão de se o exercício físico não queima mais calorias e nas notas da preparação do episódio falaste da objetificação do corpo. Tu sentes que tens pessoas, portanto, a quem dás personal trainer, que vêm muito com esta ideia de ter o corpo ideal? Isso é uma coisa ainda prevalente ou prevalece mais a saúde? As pessoas pensam realmente na saúde ou pensam muito no... Dando aqui a minha opinião também enquanto frequentador no ginásio, noto especialmente no grupo masculino há muito essa a ideia da musculação, não é? E de desenvolver aquele corpo ideal e... Assim, respondendo à tua primeira pergunta, daquilo que é os meus clientes, atualmente não. Ou seja, porque as pessoas já sabem, atualmente as pessoas que eu tenho têm só fins terapêuticos, digamos assim, né? De reabilitação, não é? Todos eles, atualmente, ninguém tem o objetivo de perder peso. Até porque nós fazemos, posso dizer, dei uma aula semana passada, dei uma aula, porque eu também dou aulas de pilates, mas grupos pequenos, privados, e uma turma, pronto, já tem há algum tempo, com 4 senhoras, ele veio pastéis de nata para a aula, e terminámos a aula 5 minutos mais cedo para estar a comer pastéis de nata. Por exemplo, há um mês, eu dou treino a 2 senhoras, 2 amigas, levaram jarros de sangria e terminamos o treino mais cedo e tivemos a beber uns copinhos de sangria no final do treino. Ou seja, as pessoas que eu tenho não têm esses objetivos, mas a maioria das pessoas, e quando eu trabalhava no ginásio em que, qualquer pessoa, trabalho com qualquer... Sim, a maioria das pessoas vão para o ginásio, principalmente mais jovens. Acho que a malta mais jovem é que tem essa questão de perder peso, de ter uma coxa mais tonificada, ter glúteos mais maiores ou mais bem feitos. Os homens, questão dos peitorais. Sim, mas aí já ultrapassa a questão da saúde e passa para uma certa questão social, não é? De querer ser validado pelos outros, não é? E também essa validação dos outros vai contribuir para a boa saúde mental, a má saúde mental também desta pessoa, mas essa associação é que pode ser prejudicial, exatamente. É artificial, porque, pois, imagina, as redes sociais obviamente aqui um peso muito grande, né? Exato. Porque depois as referências, e hoje em dia, obviamente cada um tem o seu algoritmo, né? Como vocês devem calcular, o meu algoritmo está muito, já teve mais, está muito virado para tudo o que é questões de fitness, né? Então a quantidade de corpos todos XPTO, de six-packs, de rabos, de não sei o que me aparecem mas que aquilo é tudo... já obviamente há sempre os que levam Photoshop, ponto número 1. Ponto número 2, as pessoas esquecem-se que não é em 2 dias que se fica daquela maneira. E depois ainda há as questões de hormonas exógenas, como hormonas de crescimento e testosterona sintética e o diabo, que não é saudável também, não é? Sim, exato. Mas isso é toda uma outra conversa, até porque eu posso-vos dizer, o último ginásio que eu trabalhei, que eu fui coordenador de um ginásio grande e tinha uma população, que é os que eu chamo os megamassas, muito grandes. Muito grande mesmo. Tínhamos inclusive campeão do mundo de men's physique, que é uma das categorias do bodybuilding, tínhamos campeão europeu, tínhamos malta grande, tudo gente de 5 estrelas. Todos eles, ou quase todos eles, em algum momento do ano, da época, como quiserem chamar, tomam alguma coisa. Certo, alguma coisa. E às vezes múltiplos esteroides encadeados uns com os outros, com mais hormônios de crescimento, mais o diabo. Mas eu vou-vos dizer, aqueles que o fazem, há aqueles que o fazem bem, porque é possível fazer bem, e há os que não o fazem, óbvio. E só para deixar aqui um baseline, que nunca é saudável. Atenção. Só que os que fazem aquilo é como quem fuma. Hoje em dia já ninguém fuma, toda a gente que fuma sabe que fumar faz mal. Toda a gente fuma, já não engana ninguém. Da mesma maneira que as pessoas tomam esteroides, a não ser aqueles que se calhar, malta nova, que infelizmente
é capaz de haver aí uns quantos miúdos que são enganados e tal, não sei o quê, mas os que tomam daquilo e que fazem disso vida, eles sabem que consequências é que podem tirar daquilo. Certo, mas essas pessoas também, de alguma forma, podem estar a contribuir, consciente ou inconscientemente, provavelmente inconscientemente, para fazer com que, sim, para que as pessoas tenham uma imagem errada daquilo que é esperado de um corpo humano e aquilo que é esperado de alguém depois de fazer exercício físico, não é? Principalmente se tu vais para o Instagram depois vender, sei lá. Isso pode levar a frustração. Sim, isso ironicamente não vai. É isso, não é? A atividade física melhora a tua saúde mental. Certo. Mas este tipo de idealização do corpo pode ter o efeito contrário, não é? Isso, porque tu já é o extremo, né? Já vais para além daquilo que é o saudável. Pá, e lá está. Mas a educação física já previa isto. O programa de educação física já prevê, em Portugal, né? Já prevê isto. Já existe toda uma parte de conteúdo sobre esteroides, suplementos. Volto a dizer, isto foi feito há 30 e tal anos atrás. Sobre aquilo que é, o que é que deverá ser, o que é saudável, ou seja, saberes qual é que é o IMC, saberes qual é que é o nível de massa gorda, qual é que é e não é necessariamente, se tens o rabo tipo Jennifer Lopez, tens o six-pack do não sei quê, não. Se a malta fizesse isto como deve ser com pés e cabeça, pá, eu digo, não tenho six-pack, estou longe disso, mas o meu corpo, fazer análises, por exemplo, há pouco tempo, está impecável, saudável. Pá, não quer dizer que amanhã não me dê uma coisinha qualquer, não sei o quê, mas está impecável. Pá, e como, e bebe, e tal, não sei o quê. Para ser um six-pack, aquilo que a malta vê nas capas de revista, e eu conheço colegas que fizeram preparação de malta que foi para as Men's Health, clean gold autêntico. E isso é das coisas, porque acho que está um bocadinho deste tópico, eu não percebo ainda como é que se escrevem coisas em revistas. Eu nem digo, um gajo qualquer que mete num post no Instagram, onde é como o outro. Agora, uma revista, ou revistas, que têm estatutos editoriais, que estão associados, que têm, fazem parte, né, de uma classe e tudo mais, pá, como é que ainda conseguem pôr numa capa, como eu vi agora, não sei se foi agosto ou julho, alguma coisa qualquer, tem a capa de um gajo lá todo musculado e depois está lá uma cena em cima a dizer fico com o abdominal definido, uma coisa qualquer, em 7 minutos por dia. Isto é cientificamente erradíssimo. Isto não existe. Para ter o abdominal definido também depende da massa gorda, não é? Tens que ter uma massa gorda para aí de 10% ou abaixo disso para ser visível. Vocês devem ter visto, não sei se viram. Agora a mais recente foi a do Fernando Rocha. Vi. Fernando Rocha, né? Virou esteroides. Eu não sei. Claro que foi. Aos 40 e tal anos não tens testosterona suficiente para conseguir alimentar um corpo daqueles, tem que ser anabólicos. Mas tudo bem, não, isso não interessa o que ele fez. Porque imagina, ele não teve ganhos, ele não tem ganhos de volume muito grandes. O que ele tem é uma perda de massa gorda muito grande. E atenção, que é isto que as pessoas não sabem. Eles levam, por exemplo, o Fernando Rocha, não sei, mas eu acho que ele até por acaso falou bastante sobre isso depois, né? Porque a malta não sabia na altura. Eles levam meses. Houve aí um apresentador de televisão, já não me lembro dele, levou um ano. Foi um ano a preparar-se para aquilo, a treinar todos os dias, com PT, porque eles pagam a PT só para fazer aquele trabalho das revistas. Certo. Um ano a trabalhar com PT, nutricionista, eles têm que passar fome, eles têm que fazer dieta tipo regradíssima, tipo Cristiano Ronaldo, estão a ver? Tem que ser uma dieta certo. mesmo. Mas eu acho que mesmo tendo feito isso tudo, não fez isso com as suas hormonas naturais. Antes do photoshoot, que é aquilo que depois faz a diferença, o que acontece? Isto depois já depende de corpo para corpo, eu não consigo dizer quantos dias é que foi nisso, mas antes do photoshoot, o que é que eles fazem? E desidratam, deixam de beber água, pintam-nos, ou seja, há uma maquilhagem que tu fazes específica para realçar determinados músculos, para cada maneira como bate a luz. Contraste, sim. Contraste, que é o que os gajos fazem no bodybuilding, e depois há o Photoshop. O Photoshop faz a diferença toda, percebem? Portanto, isto é tudo enganar as pessoas. Isso também faz lembrar os atores de Hollywood e não sei o quê, que muitas vezes também contribuem para esse engano, aqueles tipos grandes como o The Rock, o gajo do Thor e não sei o quê.
os gajos vêm falar dos treinos que fazem e da disciplina que têm, não sei o quê. O que eles não contam é que os personal trainers e não sei o quê que estão todos associados a malta que toma esteroides. E obviamente, quando a tua vida... O The Rock ele assume que houve uma fase da vida dele, fez esteroides, quando estava no WWE, não sei o quê. Essa fase continua. Mas eu quero ter 50 e tal. Sabes que depois, a partir de certa altura, o teu corpo, se tu, já obviamente, como não tem treino e a dieta, sim. o teu corpo aguenta-se. Sim, mas independentemente se ele fizer ou não, há muitos que o fazem, mas depois acabam por iludir um pouco as pessoas do género, não, eu treino 3 a 4 horas por dia, como se alguém treinasse 3 a 4 horas por dia e não ficasse num estado de exaustão, nem sequer conseguia treinar passado uma semana ou duas. Mas o gajo, os que eles fazem muitas vezes é dizer, sim, treinei. Também não querem dizer que tomam esteroides, porque há também uma certa, como é que se diz? Um certo pudor. Sim, pudor e medo do que a opinião pública vai dizer. Mas, obviamente, se tu vais ganhar centenas de milhares ou milhões se tiveres uma boa performance, um bom corpo naquele filme, etc., que vai-te dar campanhas publicitárias, etc. Ou seja, o teu ganha-pão depende disso. Obviamente que o teu incentivo para tomares um produto deste tipo é altíssimo. E é o que eles fazem. Obviamente, tipo, às vezes treinam só 3 meses ou 6 meses para um papel e estão, tipo, monstruosos. Aquele ator, o Christian Bale, né, que toda a gente conhece, que fez o Batman. Sim. Ele uma das coisas que ele é conhecido foi porque ele fez vários papéis ao longo da carreira dele que necessitou ganhar muito peso para uns, como foi o caso do Batman, o caso do Vice, e outros papéis que ele fez que tinha que ser extremamente magro. E aquilo obrigou a ter. No mesmo ano ele tinha oscilações muito grandes. E ele, não sei se foi há um ano ou 2, uma coisa qualquer, deu uma entrevista a dizer que não queria fazer mais desse tipo de coisas porque tinha noção. Também, obviamente que ele se calhar já não precisa, né? Porque se calhar pelo talento, etc., pronto, consegue fazer outro tipo de coisas. Não está ligado a essas coisas mais físicas. Mas ele disse que não queria fazer mais. Nada de que o obrigasse a ir nem muito para um lado, nem muito para o outro, porque tinha noção que aquilo que era o procedimento até chegar lá não era todo saudável. Claro. Vamos passar adiante. Ainda sobre o Eurobarómetro, referente a 2002, 2000 e a 2022, aliás. 44% dos portugueses dizem que não têm tempo para a prática desportiva regular e 29% dizem que não têm interesse ou motivação. Assim, relativamente ao haver tempo, se calhar não há muito que possamos fazer, ainda que, por exemplo, no que toca à leitura, muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, mas se calhar passam 2 horas quando chegam a casa a fazer scroll no Instagram. Sim. Portanto, muitas vezes também tem a ver com a disponibilidade mental. Sim, mas eu fico a pensar às vezes pode não haver tempo, mas às vezes as pessoas também não criam o tempo. Pronto, esta é uma. E depois não há motivação. Como é que se muda isto? É assim, eu acho que para já, na minha opinião, acho que tem que ser pequenas mudanças. Porque as pessoas dizem que não têm tempo e, de facto, hoje em dia é muito difícil alguém ter na sua rotina, principalmente alguém que tem filhos, que tem emprego, etc., ter 1 hora por dia. E atenção, quando nós dizemos que a pessoa treina 1 hora, a gente tem que pensar que a pessoa teve que se deslocar para o sítio do treino, né? Estacionar o carro, tomar banho, voltar para casa, não sei o que. Muitas vezes esta hora converte-se numa hora e meia. 1 hora e meia todos os dias é muito tempo. Ok? E de facto as pessoas muitas vezes não têm tempo. Muitas vezes essa hora é feita se calhar às 6 da manhã, ou que depois também impacta no sono. À custa de outras coisas. Ou então até pode ser, vai-te retirar tempo com os filhos, ou vai-te retirar tempo com a tua esposa, ou com o teu marido, ou tempo com os amigos, que também é importante. Nós também temos que ter tempo para isso, não é? Sim, é importantíssimo. Eu acho que na realidade o problema maior é o tempo de trabalho diário é demasiado longo para aquilo que é necessário para o nível de produtividade que se atingiu na humanidade. Isto é o grande problema. Aquela questão que se fala da semana de 4 dias, para além, é uma das coisas que se fala, é as pessoas terem tempo para desfrutar, né, daquilo que é o seu salário. Sim, para viver. Ou do rendimento universal também, a mesma coisa. Sim, para as pessoas terem universal, tempo. sim. Exatamente, pronto. Mas isto, qual é que pode ser a solução? Ou uma estratégia? Começar com coisas pequenas.
Eu agora vou-vos dar um exemplo. Eu tenho um senhor com Parkinson, um senhor com Parkinson, e ele está no início. E um dos sintomas, normalmente, uma das coisas mais afetadas pelo Parkinson é a marcha. Principalmente a partir de certa altura, o Parkinson atrofia a parte neuromuscular, né, digamos assim, aquilo que é a ligação do cérebro com os músculos. Subir escadas torna-se difícil, porque não conseguimos ter a destreza suficiente para subir o pé, o suficiente, né, ainda para mais, depois de uma sequência de várias escadas. E como ele agora ainda está numa fase muito inicial, ainda não tem essas dificuldades, eu falei com ele, disse: José, você mora em que andar? Ele disse-me 7º andar. E eu: tem elevador, não tem? Ele: sim. E então você vai começar a fazer o seguinte: vai começar a apanhar elevador até ao 5º, 6º andar, faz sempre o último andar, no mínimo, de escadas. Todos os dias, porque ele sai de casa, pronto, ainda, né? Todos os dias. Ele começou assim, agora já anda a fazer 2, 3 andares todos os dias, a pé. O que é que isto lhe tira de tempo? Né? Voltando à questão do tempo. As pessoas podem fazer isto. Ele, se calhar, perdeu, entre aspas, 2 minutos do dia dele. Mas aquilo, somado no final de uma semana, para além do caso dele, tem outros ganhos em termos de coordenação, né? Que era esse o principal objetivo, mas daquilo que é dispêndio energético, daquilo que é produção de hormonas, daquilo, se ele subir de repente 2, não tem que ser 3, pode ser só um andar. Começa hoje por um andar, daqui a uma semana 2, não interessa. Já tem, e não precisou queimar muito tempo. O pessoal começar a estacionar o carro um bocadinho mais longe de casa, já caminha mais um tempo. Se calhar pensar que eu, em vez de agarrar o carro para ir daqui até ao mini preço, que é a menos de 1 km daqui, então se calhar vou a pé. Okay? Já faz outra diferença. São pequeninas. Se é para ir ao ginásio, está tudo bem, malta ir ao ginásio, então se calhar em vez de ir todos os dias, se calhar só vou 3 vezes por semana, ou uma, está tudo bem, desde que seja algo que eu consiga cumprir. Eu, quando fazia planos de treino, eu a certa altura apercebi-me disto, quando recebia pessoas no ginásio, e depois quando comecei a coordenar equipas de PTs, eu falava muito nisto com eles. Há uma cadeia de ginásios em França, há uns anos numa convenção, veio cá o CEO deles apresentar o caso deles, porque eles eram um caso de estudo, digamos assim, porque eles tinham uma retenção quase de 100%. E isto não existe. É surreal, não ter quase desistências no ginásio. Eles tinham uma cadeia em França, 10, 12 ginásios, uma coisa assim de género, eles tinham uma retenção altíssima. Ele veio explicar o que é que eles faziam. E uma coisa que eles já perceberam logo era: nós temos que saber a rotina da pessoa, porque enquanto o exercício físico, o treino, não estiver integrado na rotina da pessoa, se aquilo for um entrave, se praticar exercício físico for uma dificuldade, for um entrave à pessoa, aquilo ao fim de uma semana, ou um mês, ou 2 meses, vai acabar, ok? No primeiro dia de frio, no primeiro dia de chuva, na primeira vez ficar doente, nas férias, uma coisa qualquer, já não volta. Então o que é que eles faziam? No início, as pessoas chegavam, a não ser que fosse alguém experiente, uma coisa qualquer de género, era outra coisa, mas era sedentário, primeira vez no ginásio, ok. Durante esta semana só vens aqui 15 minutos, 2 vezes por semana, não te queremos mais do que isso aqui. Ultrapassas este nível dos 15 minutos, então, daqui a uma semana ou 2 semanas, uma máquina. Para a pessoa não se sentir supercarregada. Não se sentir supercarregada, para ser mais fácil. Ok, eu saí do trabalho, eu percebi que afinal se calhar tenho trânsito, porque o ginásio não tem estacionamento, eu tenho que estacionar a cascos de rolha, aquilo afinal uma hora para treinar. Afinal já não é uma hora para treinar, é só 40 minutos, né, por exemplo. Portanto, isto não é, seja para adequar ou para tentar solucionar esta questão do tempo, é muito por isso. Porque depois quando vem com as questões de, por exemplo, leitura, malta fala de que passa-se muito tempo nas redes sociais. Mas, por exemplo, eu dou o meu exemplo. Os telefones hoje em dia dizem, né? Quanto tempo é que tu passas ao ecrã por dia? E eu tenho uma média para aí 2 horas e tal, 3 horas e tal. Só que eu nunca tenho mais do que 5, 6 minutos seguidos no ecrã. Isto é dividido por bocadinhos, né? Ao longo do dia. Tirando algumas exceções, né? Portanto, eles fizeram, a Organização Mundial de Saúde, que é quem define as guidelines mínimas do exercício físico para a pessoa ser saudável, fez isto também. Antigamente dizia-se que tinha que ser, houve uma altura, dizia que era 1 hora por dia. Depois passou a ser 30 minutos, algo do género. Agora já a divisão entre exercício físico vigoroso, moderado e leve. Se for vigoroso, basta só 2 vezes por semana, 60 minutos.
Agora já se diz diferente até, já se diz que é 150 minutos por semana, podem ser distribuídos como tu quiseres. Até podes fazer 5 minutos de manhã, 10 minutos ao almoço e 10 minutos à tarde. Tudo bem, pode ser passear o cão. Sim, pode fazer uns agachamentos enquanto está a ver televisão, ou umas flexões. Ou... Tu falaste aí de taxas de retenção e o que é que leva a maior parte das pessoas a desistir, não só de ginásios, mas imaginemos que a pessoa tem prática de exercício físico ou individual, ou treino em casa, ou vai correr, ou seja, o que for, o que é que a leva a parar? Aquilo que está estudado, maioritariamente, é questões de tempo, questões de expectativas, ou seja, tu ao fim do mês já querias parecer o Schwarzenegger e estás exatamente igual, mas, sei lá, 6, 7 semanas as diferenças não são visíveis, não são muito visíveis, ok? Portanto, falamos há bocado, tempo, não é? De cor, questões de expectativas, exatamente. Questões de motivação, isto é o que está estudado, ok? Mas depois acho que na realidade muitas vezes tem a ver com, e não ontem estava falando isso com um amigo aqui por acaso em casa, tem a ver com, que hoje em dia felizmente há mais oferta, tem muito a ver tu encontrares o exercício físico certo, a atividade certa para ti, para aquilo que tu gostas, para aquilo que é a tua rotina, para aquilo que é o teu objetivo. Que pode ser ir jogar pádel 2 vezes por semana, pode ser ir ao ginásio todos os dias, pode ser ir fazer crossfit, pode ser fazer yoga, pode ser ir correr a... mil coisas, estás a ver? Pode ser dançar, e às vezes as pessoas é um bocadinho, só há ginásio, ou só há corrida. É? Quantos de nós homens, isto acontece, eu vejo isto nos meus miúdos, eu via isto nos ginásios, quantos homens, a porcentagem é altíssima, não metem os pés numa aula de grupo? Eu sou culpado disso quando estava no ginásio. Sim, no ginásio onde eu estou. Acho que fui a uma aula de grupo em 2 anos. No ginásio onde eu estou, eu faço algumas a ideia aulas. Da malta das aulas de grupo é o quê? Que aquilo é de mulheres. Ou é de mulheres porque é dança, e sim senhor, aulas de dança, mas as aulas de dança é uma porcentagem bem pequenina. Há imensas aulas de imensas coisas que facilitavam a vida a todos, que é, normalmente as aulas são mais curtas do que isto treinar 1 hora para o ginásio, podes fazer uma aula de meia hora. Logo aí, resolvia, ou ajuda, questão do tempo. Questão da motivação. Tens lá alguém a puxar por ti, tens a questão do grupo, a questão social, um objetivo em conjunto, tens um sucesso imediato, que é eu conseguir fazer aquilo, não? Tens a questão de que não é sempre igual, portanto também não se torna entediante, porque hoje fazes isto, para a semana podes fazer outra coisa, né? Portanto, mas quantos homens é que não experimentam umas aulas de grupo, porque na cabeça dos homens, no geral, é que ainda andamos tipo Jane Fonda a bater palminhas, ou que as aulas de grupo é zumba, ou o Pilates é para velhos. Sim. É. Mas sabes que no ginásio onde eu estou nem é só o Pilates, nem isso. Há aulas mais populares como cycling e pump, é raro. O cycling já está cheio de homens. Aqui... O cycling já tem bué homens. Porquê? Porque é uma cena de bicicleta. Já estás lá, apesar de estar com aqueles calções bem esquisitos, mas estás ali numa bicicleta, já é uma cena, já não é tão infeminado, estás a ver? Eu, no meu caso, não ia às aulas de grupo. Eu acho que eram 2 fatores. O principal, se calhar, é que eu sou assim mais introvertido, não tinha muita paciência de lidar com muita gente ao mesmo tempo, nem vontade. A outra é porque já tinha uma massa gorda baixíssima e muitas vezes tem uma componente cardio forte e eu só queria mais fazer fortalecimento muscular. Vais fazer body cardio pump? só essencial para aquecer. Mas há aulas de fortalecimento muscular. Não, mas acabas que gastar muitas calorias e estava tipo para aí com 9% de massa gorda. Não penso que é assim tanto. Vais fazer body pump, se vais fazer cycling ou um body attack, uma coisa qualquer, tudo bem. Vai fazer um body pump, vai fazer yoga, vai fazer pilates. Está a ver? Para ter os tais benefícios mentais e não sei o quê, chega perfeitamente. The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump. Let's say you train your biceps. Blood is rushing into your muscles, and that's what we call the pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute. It's really tight. It's like somebody blowing air into your muscle. It just blows up, and it feels different. It feels fantastic. Pronto, vamos passar agora para grupos especiais.
Na página do PANAF, o PANAF é o Plano Nacional de Atividade Física, o Governo classifica como grupos especiais, portanto, grupos socioeconómicos desfavorecidos, populações migrantes, grávidas e ou mulheres em períodos de amamentação, crianças com menos de 5 anos de idade, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crónicas, entre outros. Tu, portanto, estás especializado em reabilitação, ou seja, trabalhas diretamente com populações especiais. O que é que nos podes falar sobre a tua experiência? Ora bem, a minha experiência tem muita com pessoas mais velhas, ou seja, chamam de idosos, né? Tudo o que é acima dos 60, 65 anos. Depois, também pessoas pós-parto, que também estão dentro do grupo da gravidez, né? Ali os primeiros tempos do pós-parto também acontece. Depois, tem aqui alguns casos de patologias, ou seja, coisas mais crónicas, que pode ser, por exemplo, este caso que eu vos falei de Parkinson, ou casos como osteoporose, próteses, hérnias, coisas assim do género, ok? Tudo isso está dentro do grupo de populações especiais, que é aquilo que nós dizemos que são os não saudáveis. Ou seja, embora as grávidas são saudáveis, mas nós colocamos sempre são sempre colocadas neste grupo das populações especiais. Ou seja, tem que haver adaptações, né, àquilo que é o tipo de exercício, a frequência, a carga, a intensidade, o descanso. Pronto. Instrumentos, tem que haver adaptação a essas populações. Eu queria fazer aqui uma pergunta sobre desporto sénior. Sabemos, e até vendo o Eurobarómetro, que à medida que a idade avança, os portugueses fazem menos exercício físico. E também sabemos que o exercício físico pode retardar o aparecimento de doenças. Não vale a pena aqui dizermos que somos um país com sucesso no desporto sénior, acho eu, mas conheces exemplos de casos de sucesso no que toca a essa implementação do desporto sénior? Sim, é assim. Os Açores não conheço, né? Grande coisa, mas aqui posso-vos falar que a Câmara Municipal de Lisboa tem um programa que se chama Lisboa Mais 55, que eu não sei explicar bem os detalhes, mas aquilo há uma ligação entre a Câmara e tudo o que é ginásios, grupos desportivos, juntas de freguesia, em que a Câmara ou as juntas de freguesia funcionam um bocadinho como promotores e a captar as pessoas, né? E depois os ginásios, os clubes desportivos, fornecem, entre aspas, espaço e profissionais para dar aulas, fazer rastreias, pronto. Existe muito isso. Todas as juntas de freguesia aqui têm programas de atividade física. Pode ser, sei lá, vamos pôr no pavilhão municipal não sei do quê. Há aulas de grupo, pode ser zumba, pilates, localizada, não interessa. Direcionado para essas populações. Portanto, aí eu acho que daquilo que é essa, mas se calhar até pedir um bocadinho mais longe, atenção, pois nós sabemos que existem muitos idosos que não saem de casa, portanto, também poderia ser feito alguma coisa neste sentido e que não é feito. Mas cria-se muita infraestrutura também, depois já há problemas de o que é que se faz com essas infraestruturas, né? Mas nós sabemos que, por exemplo, que há coisas que resultam muito bem. Piscinas resultam muito bem, as piscinas estão sempre cheias, hidroginásticas, a natação, aquelas coisas todas, a malta mais velha que está sempre cheia. Mas nós continuamos a ter cada vez mais pessoas idosas, né? Nossa população vai envelhecer e nós não estamos preparados, acho eu, para isso. Para o que aí vem. Isso fez-me lembrar aquele projeto que existia na Câmara Municipal da Praia da Vitória que, entretanto, foi extinto. As freguesias ativas. Sim, não era necessariamente desporto sénior, mas para todas as havia aqui um programa na Câmara Municipal da Praia da Vitória, já há alguns anos, chamado Freguesias Ativas. Não sei exatamente, não vou dizer aqui exatamente o que é que consistia, mas durante algumas horas por semana, portanto, este programa circulava Há de ser mais ou menos do mesmo género. Os funcionários do Gabinete de Desporto da Câmara Municipal promoviam atividades de exercício físico
com pessoas de várias freguesias, não é? Iam de freguesia em freguesia. E, portanto, houve aqui um caso polémico, não é, de despedimentos na Câmara Municipal, e despediram uma data desses funcionários e o programa foi extinto. Ou seja, claramente não há aqui uma visão a longo prazo dos benefícios da... E qual foi a desculpa da Câmara da Praia? Pronto, isto, segundo o Partido Socialista, que neste momento está na oposição, a justificação foi por pressão dos privados. Mas quer dizer, não entrando aqui agora em ideologias, também vamos aqui assumir que os privados que existem no Conselho vão conseguir absorver Claro. todas estas pessoas. O que vai acontecer é que vai haver pessoas que vão deixar de ter essa atividade física, portanto, a contribuir para diminuir a saúde e a qualidade de vida da população do município. Porque esta oferta pública é fundamental. E eu vejo disto aqui porque trabalhei durante 1 ano e tal na Junta de Freguesia de Algés. Dava aulas de hidroginástica e dava depois aulas de atividade física também. Apesar de público-alvo, aquilo não estar fechado, dizer assim, olha, isto é só para idosos. 99% das pessoas que vão usufruir daquilo vai ser idosos. Porque normalmente aquilo é mais próximo, né? Porque está mais próximo da casa deles, normalmente, é no bairro ou algo assim do género. Os horários são feitos para pessoas que não estão a trabalhar à partida, né? Tu tens uma aula às 10 da manhã, às 10 da manhã as pessoas, ou a maioria das pessoas estão a trabalhar, né? Portanto, apanha-se até essa população. E depois tem a ver uma questão que é o valor. Porque tu, se calhar, existe muita oferta pública pelas juntas, pelas câmaras, que é quase gratuito ou tem valores muito baixos, ok? Estamos a falar, se calhar, de coisas, sei lá, 10 euros por mês ou 15 euros por mês, uma coisa assim de género. Quando tu depois país para um ginásio, se calhar vais pagar 25 ou 30, né? Não sei como é que estão os preços aí na terceira, mas pronto. 35, 40... Pronto, a concorrência é muito mais pequena, portanto, se calhar a malta aí consegue esticar um bocadinho mais. Mas, ou seja, isto também afasta um bocadinho as pessoas. Ou seja, se tu não tiveres pessoa que tem uma pensão baixa, que tem que pagar medicamentos, que tem que não sei o que... E com os custos que a vida tem neste momento, não só em termos de habitação, como em bens alimentares, dificulta isso. Nós sabemos que quando foi a crise de 2011, 2012, em Portugal, das primeiras coisas que as pessoas cortaram foi nos ginásios. Certo, sei perfeitamente. O meu irmão tinha um ginásio que acabou por ruir em função dessa crise. Pronto. E porquê? Porque não havia, e na altura não havia ginásios low cost em Portugal. E foi com a crise de 2011 que surgiram, e que hoje em dia é 80% do nosso mercado cá no continente, são ginásios médio para baixo, ou seja, em termos de valores. Claro. Porque antigamente existia ginásios de 60 euros, 70 euros por mês. Claro. Obviamente, com a crise, foi a primeira coisa que a malta cortou, foi ginásios, porque era visto como luxo. Eu queria falar ainda nos grupos especiais de pacientes oncológicos. Portanto, há evidências que o exercício físico reduz o risco de cancro e traz também melhorias àqueles que já padecem com a doença. O governo americano recomenda cerca de 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade aeróbica vigorosa por semana. Tu tens experiência com doentes oncológicos e a prescrição de exercício físico para doentes oncológicos é algo que acontece em Portugal? É assim, eu especificamente não tenho experiência com pacientes oncológicos. É uma área que eu não trabalho. Tenho 2 pessoas que já tiveram cancro, já estão livres, ou seja, já foi há alguns anos, portanto, não é isso que agora atualmente, não é essa a nossa principal questão, mas é uma área que nos últimos anos tem vindo, uma área que nos últimos anos tem vindo a ser muito abordada, ou seja, muito estudada, já cursos, já cada vez mais formações e preparação de profissionais na área do exercício físico para trabalhar com populações oncológicas. Eu sei que, inclusive, por exemplo, também quem tem capital para isso e está sempre aberto um bocadinho a tecnologias um bocadinho mais inovadoras, o tal do Champalimau, daquela fundação, que tem a
aquele espaço enorme de combate ao cancro, né? Da pesquisa, aquelas coisas todas, onde lá aquele espaço gigante em Algés, eles na equipa, as equipas deles, eles têm pessoas de exercício físico para estar a trabalhar com os pacientes oncológicos, exatamente por isso, porque nós já sabemos que praticamente, nem que seja só pelos benefícios das outras pessoas todas, né, saudáveis, que é a nível mental, a nível do sistema imunológico, imunitário, a nível do sono, etc, né? Num paciente oncológico isto também é importante, ou se calhar ainda mais importante. A pessoa não tem que estar condenada a sentar-se numa poltrona ou ficar numa cama. Claro, e nós sabemos, por exemplo, eu sei que a nível por exemplo, tudo o que é os sintomas que são efeitos secundários, quimioterapia, radioterapia, não sei o quê, o exercício físico ajuda, né, a mitigar um bocado esses sintomas. Ok. E olha, na preparação deste episódio tu falaste da indústria da doença. O que é isso exatamente? A indústria da doença dá muito dinheiro. Existe muita medicação que seria completamente desnecessária. Exato, não vou dizer que é para todos, como é óbvio, né? Mas grande parte da população não precisaria de medicamentos para o colesterol, de medicamentos para reduzir a pressão arterial, de medicamentos para baixar os diabetes, de medicamentos para controlar outros problemas cardíacos, de questões por causa de retorno venoso, né, de circulação. Já falamos aqui há bocado, os próprios antidepressivos e controladores do humor, ou seja, existe aqui toda uma série de medicamentos, né? Falando da indústria da doença, acho que é muito por aí, que poderia ser toda uma questão de medicamentos que podia-se poupar imenso dinheiro com uma política de exercício físico, de desporto, que fosse adequada e que fosse cumprida, né? Eu agora não sei, mas isto também é uma questão de se procurar que aparece rapidamente, mas há um estudo feito que diz por cada dólar que é investido no exercício físico, poupa-se não sei quantos dólares. Não, o Estado, porque cada dólar que o Estado investe no exercício físico poupa não sei quantos na saúde. Nós ainda temos muito o Ministério da Doença em vez do Ministério da Saúde, não é? Porque Tal e qual. E nós, Covid, quantas e quantas pessoas é que no Covid não passaram a fazer exercício físico? Porque simplesmente queriam sair de casa, porque estavam-se a sentir estressadas, porque uma data de coisas. E muitas dessas pessoas viram benefício disso. Eu já tive pessoas que começaram a treinar comigo e que depois a seguir vão à consulta do médico e o médico diz: a sua pressão arterial está espetacular, vamos baixar. Ali a não sei quantos meses, volta ao médico outra vez, olha, está ótimo. Retira o medicamento da pressão arterial, retira o medicamento dos diabetes, retira. Porque as pessoas, exercício físico, obviamente a alimentação, não temos falado aqui, mas a alimentação tem um papel, é exatamente, quase tudo isto serve para a alimentação. Sim, a alimentação saudável é primordial de alguma forma, não é? Sim, exatamente, desde a questão mesmo a nível da educação, daquilo que nós fazemos hoje em dia, as próprias políticas, também podíamos fazer um podcast exatamente igual a dizer quase as mesmas coisas, mas sobre a alimentação. Portanto, nós mudando este tipo de comportamentos, nós conseguimos evitar uma data de doenças, conseguimos evitar... posso-vos dar outro exemplo. Imagine um lar de idosos. Né? Quando nós vamos a um lar de idosos, o que é que eles estão a fazer? Estão todos sentadinhos, a ver uma televisão, e estão todos ali, aquilo é tipo um depósito. Certo, de velhos, não é? Um depósito de velhos, para morrer. Eles podiam estar, e aqueles idosos estão todos medicados, de certeza. Se eles fossem mais ativos, podiam consumir menos medicação. O que acontecia? Se calhar dava mais trabalho, né? Porque tens de ter alguém a controlá-los, a verificar, a planear, a gerir, etc. Portanto, tens de contratar alguém. Pronto, tudo isto está a custos. Esta questão das juntas de freguesia, ou das piscinas, como vocês... há pouco dinheiro para isto, porque se abrissem mais as juntas de freguesia aqui quase todas, as aulas estão cheias. Se eles abrissem mais aulas, mais gente tinham, só que têm que pagar.
Mas, assim, felizmente nem todos os municípios pensam desta forma, que a iniciativa privada está à frente portanto, da função que deve ter neste caso uma Câmara Municipal, algo público, não é? E não falando de ideologias, mas falando... Não, mas pode-se falar de ideologias, eu não estou a ver... É porque é muito claro que há certos partidos, há certos governantes que estão lá para servir poderes instituídos e interesses privados e de forma alguma a população em geral. E eu diria ainda mais que isso é a generalidade deles. Mas se não fosse esses interesses, esses favores, não sei o que, eles depois também não chegavam lá. Exatamente, isso depois também tem a ver com a indústria da doença, não é? Mas nós sabemos, uma das coisas que o comunismo, e falando mesmo comunismo em termos de... Da experiência soviética. Que o Putin, pode ser um bocado por aí, mas que a experiência soviética, o culto da saúde física, do corpo, da prática de desporto, é elevadíssimo. Sim, era uma das coisas isso também se vê na China. Na China? Aliás, vê-se muito isso naquilo que eram as pinturas, não é? A arte. Chinesa. Não, soviética. Mas também chinesa. Pois, chinês não acompanho. Mas os romanos tinham isso, os gregos tinham isso. Lá está, voltamos a terminar mesmo. Todos tinham, os próprios persas, assírios, astecas, tudo mais, tinham prática estruturada de exercício físico, ou de desporto. Seria interessante perceber como é que isto tudo se perdeu, não é? Maioritariamente perdeu-se que a revolução, aquilo que nós sabemos é que perdeu-se que a revolução industrial. Se for encontrar assim um ponto, estás a ver? Muitas das coisas se vê com isto da revolução industrial, com o facto de tu teres que obrigar uma grande massa de pessoas a estar a fazer a mesma coisa, para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, no mesmo espaço, né? De passar a ver as cidades, né? As megacidades, aquelas coisas todas. Nas fábricas. Começou a descarrilar um bocado aí uma data de coisas na nossa sociedade. Antes de acabarmos, queria só fazer uma pergunta sobre a alimentação. Pronto, tu não és nutricionista, mas ouvimos muitas vezes dizer que, portanto, temos que ter uma alimentação saudável, equilibrada. Portanto, sabemos que fazemos exercício físico, mas também se chegamos a casa e nos formos empanturrar com fast food e comida de fraca qualidade. E comida de fraca qualidade, exatamente. Isto acaba a ficar de certa forma anulado. Mas a verdade é que hoje em dia é mais caro tu recorreres a alimentação nutritiva do que a fast food. Portanto, tenho que discordar aí. É? Então. Eu tinha essa opinião e já eu próprio, e atenção, eu sou muito, mas nunca fui muito consumidor de fast food, quanto muito pizzas, talvez dentro do mundo das fast food, talvez era mais das pizzas. Nunca fui McDonald's, não sei o quê, mas por uma questão de sabor, é mesmo porque acho aquilo não sabe nada, acho horrível. E isto para dizer o quê? Há uns anos para cá, isto falar de mim, do meu caso, há uns anos para cá, nós fiz um mês de experiência, fiz um mês de vegan, há uns anos, fiz um mês completo vegan, e isso obrigou-me, na altura, fui ver receitas, fui ver que alternativas é que eu tinha que ir buscar para as questões que sabia assim por alto, mas não sabia assim muito aprofundado. Tenho vários amigos que são vegetarianos ou até veganos, e o que é certo é que muita coisa ficou. Ou seja, hoje em dia, embora eu não ande aqui a fazer um controle assim, refeição a refeição, mas nós aqui em casa temos mais ou menos, em média, 50-50. Aquilo que é a nossa alimentação semanal. Ou seja, 50% de origem vegetal e 50% de origem animal. E a minha filha é vegetariana. Portanto, logo aí também obriga-me a ter que andar aqui um bocado. Certo. E diz-me uma coisa, durante esse período em que tiveste uma dieta vegan, sentias-te bem? Bem, ótimo. E atenção, e concordo com todas as questões em defender a dieta vegetariana. Eu gosto imenso de carne, por enquanto. E eu acho, mas isto, a minha opinião é que eu acho que a solução também não pode ser passar tudo para o outro lado. Terá que passar sempre pelo equilíbrio.
Estás a ver? Sim, mas seja qual for a dieta, pode-se dizer que de alguma forma que é importante é ter de alguma forma um equilíbrio nutricional em termos daquilo que é a necessidade proteica, de hidratos de carbono e também de lípidos e depois ainda há a questão da suplementação, não é? Que por alguns é vista com algum desdém e até como perigoso para a saúde, por outros é visto como uma forma também de potenciar a saúde ou pelo menos minimizar efeitos nefastos de determinadas condições que a pessoa possa ter. Sei qual é a tua perspectiva sobre isso? Só para responder ali ao que o João estava a dizer, e eu fui ver e tu podes, obviamente se calhar não vais comprar mangas, abacates, ou sei lá, não vais comer tofu todos os dias, pronto. Mas é possível fazer uma alimentação equilibrada e saudável e sai mais barato no final do mês do que fast food. E porque, olha, ainda hoje estávamos a falar nisto ao almoço, com os colegas, uma refeição no McDonald's hoje em dia é caríssima. Caríssimo para aquilo que era antes. Eu não sei como é que está aí, mas aqui tu vais comer um McDonald's a proteína vegetal é relativamente barata, lentilhas, ervilhas, por aí fora. E a minha pergunta também pode estar enviesada por um certo conceito gourmet, não é? Exato, é isso. Porque nós não temos a alimentação vegetariana, nós não temos que necessariamente estar aqui a elaborar grandes cenas. Nós aqui põe para casa, até para depois para ter para marmitas e não sei o quê. Nós não inventamos muito. Há quase todas as semanas, por exemplo, faço chili vegetariano. E não invento muito. Feijão, tomate, temperar aquilo, um bocado de tomatado e está a andar. Depois é fazer com arroz, esparguete, whatever. Mas percebes? E é vegetariano, não é necessariamente um prato... Só uma curiosidade. Sabias que na antiguidade clássica, neste caso em Roma Antiga, os gladiadores tinham uma dieta vegetariana? Muito à base de cereais e lentilhas? Já tinha visto naquele documentário dos gajos da Netflix, eles falam disso. É muito curioso, não é? Sim. Então, voltando à suplementação, é assim, eu acho que é um bocadinho como tudo. Ou seja, a suplementação próprio não me indica. Aquilo é para suprimir algo. Ou seja, se estás com falta de um determinado mineral, uma determinada vitamina, tudo mais. Obviamente que a suplementação derivada do marketing, desta questão que nós falamos do corpo, das redes sociais, não sei o quê, isto passou a ser uma coisa banal em que qualquer pessoa compra suplementos que até já estão à venda nas estações de serviço. Se quiser comprar dose de proteína na estação de serviço, já compra. Chegamos a este ridículo. Portanto, tem a ver, lá está, voltando ao início da conversa, com a tua educação. Se tu souberes o que é suposto consumir, o que é que o teu corpo precisa, e se fores buscar, tiveres uma alimentação adequada, à partida não tens que ir buscar suplementos. Certo. À partida não tens que ir buscar... Mas eu acho que há casos específicos, e eu dou-te, por exemplo, o meu exemplo, é que eu tenho uma condição crónica, não vale a pena agora estar a referir qual é, mas eu descobri, através de uma série de investigações que li, estudos para aí fora, e também através de uma experiência empírica, com múltiplos suplementos que são direcionados mais especificamente para essa condição, que no fundo o que me fazem é reduzir o processo oxidativo e também de inflamação do corpo. Então eu como uma série de suplementos, por exemplo, vitamina D, ácido alfa-lipoico, quercetina e vitamina C e acetilcolina e por aí fora, uma série de coisas que sinto que melhoram substancialmente esse problema e que ajudam a estar equilibrado e a estar ativo e por aí fora. E até vou-vos dizer aqui, cientificamente, tirando as questões das vitaminas, que eu já posso dizer aqui outra coisa, aquilo que são os suplementos que nós associamos à malta do ginásio, só existem 2 suplementos que têm evidência científica suficiente para a gente poder dizer, sim senhor, isto resulta e faz alguma coisa. É a creatina, creatina e a proteína whey. Porque, na realidade, a proteína whey é o soro do leite. Pronto. Está mais que estudado outras situações. São os únicos estudados. Tudo o resto não está estudado. A questão dos micronutrientes, ou seja, as vitaminas e os minerais, sejam as vitaminas quais forem, os minerais quais forem, eles são micronutrientes, ou seja, o nosso corpo só precisa e só tem capacidade para absorver uma quantidade ínfima. Portanto, a não ser que se calhar é o teu caso,
Quando nós temos um déficit, quando nós estamos a tomar, por exemplo, aquelas cenas do... Por exemplo, a vitamina D é algo que muito frequentemente a população portuguesa tem, portanto, tem falta de vitamina D. Mas há estudos agora que estão a sair, recentemente, e vi isto, porque eles recomendam isto aos bebés no primeiro ano de vida, e nós na altura, na realidade a malta não precisa assim, aquilo que é o suplemento teria que se tomar uma dose muito maior para suprimir essas faltas de vitamina D. Exatamente. Porque o nosso problema é, na tens infância, grandes temos pouca quantidades. exposição ao sol. É o nosso problema. Porque os nórdicos não recomendam vitamina D. E os gajos têm menos sol do que a gente. Sim, Mas passam mais se tempo calhar na tem rua mais do que tempo nós. no exterior, sim. Se calhar tem mais isso. É mesmo isso. Eles têm mais tempo do que nós. Bem, e então agora vamos passar às recomendações. Helder, o que é que nos trouxeste de recomendações hoje? Nós estivemos a falar imenso nele, né? E para mim é uma referência muito grande enquanto professor e nos valores que ele defende, e porque vi-o fazer na prática, ou seja, é alguém que faz aquilo que diz, né? Que é o professor Carlos Neto, e ele lançou um livro, não sei se foi na altura do Covid ou logo um bocadinho antes, uma coisa qualquer, que se chama Libertem as Crianças. Aborda muito estas questões que nós falámos relativamente àquilo que é a atividade física e as crianças, quais são os obstáculos, quais são as soluções. Uma questão que a gente não falou muito aqui sobre a questão dos ecrãs, a maneira como os pais devem ou não gerir os ecrãs com os filhos, e uma abordagem um bocadinho mais holística, ou seja, são mais da política, de como é que a cidade deveria estar construída, de como é que as pessoas deviam comportar, pronto, tudo com o objetivo, e depois com muito suporte científico, porque ele próprio é um catedrático, né? Mas refere muito esta questão de que maneira que nós podemos criar uma sociedade mais saudável, temos de pegar sempre pelas crianças, e nós estamos a fazer tudo errado, nós, sociedade, estamos a fazer tudo errado com as crianças, e estamos a criar, que é uma das expressões mais famosas que ele tem, estamos a criar crianças analfabetas, motoras. Ou seja, Do ponto de vista motor, pois. Do ponto de vista motor são alfabetas. E uma coisa que ele disse na altura do Covid, muito famosa, que foi: nós tínhamos mais vontade de ir passear o cão do que ir passear as crianças. Nós saímos à rua para passear o cão e não saímos à rua para passear crianças. Portanto, se nós pensarmos, é muito isto. Pronto, este é o livro dele. Acho que é muito interessante para quem gosta um bocadinho de desporto ou de educação, quem tem filhos, acho que é fundamental. Depois, um documentário sobre esta questão mais da nutrição, que se chama What the Health. Desculpem. What the Health. Ou seja, em português seria mais que saúde, não sei, algo assim deste género. E é a realidade americana, atenção, vai um extremo muito para lá daquilo que nós temos aqui, né? Até porque a indústria alimentar nos Estados Unidos funciona de uma maneira diferente, felizmente, da nossa, mas explicar isto que nós falámos no início, ou seja, o peso das decisões políticas e as repercussões que aquilo tem na sociedade, e através dos vários ramos. Neste caso, a alimentação, de que maneira que aquilo, na educação, está a influenciar a sociedade americana, que é a sociedade, é o segundo ou terceiro país com a maior taxa de obesidade do mundo, em que mais de metade da população nos Estados Unidos é obesa, e prevê-se que antes de 2050 quase 70% da população será obesa. Portanto, não é excesso de peso, é obesos. Obesa mesmo, sim, do ponto de vista clínico. É chocante, não é? Pois, isso poderia as pessoas analisar porque é que isso acontece, mas vai ficar para outra altura. E só mais uma recomendação que eu faço, desculpa, que este eu acho sempre muito interessante. Nós não falámos dos esteroides, mas não falámos, até se falou muito da questão do desporto, propriamente dito, desporto federado, chamamos dizer assim. Mas há um documentário que se chama Ícaros. Também pensei nesse há pouco, as questões do doping, não é? E o Ícaros acho que é muito fixe, mesmo para quem não está muito dentro do mundo do desporto, porque aborda toda esta questão que foi o escândalo doping da Rússia, e que ainda hoje em dia eles estão a tirar consequências disso, portanto recomendo. Está no Netflix, não estou em erro. Sim.
E tu, Jossi, o que é que nos trazes da recomendação? Eu tenho uma recomendação que creio que não está traduzida para português, pelo menos não consegui encontrar, e é um livro chamado The Temple of Perfection, A History of the Gym. Portanto, é o Templo da Perfeição, a história do ginásio enquanto local de atividade física, que, portanto, vai desde... e isto novamente remete para as nossas resenhas históricas que estava a faltar hoje, mas que já chegou, né? Que é a história do ginásio desde a Grécia Antiga até aos dias de hoje, e é de Eric Chalin e é da editora Reaction Books, com capa. Okay. Foi publicado em 2015 e quem sabe se não poderá vir a ser também a fundação de um episódio sobre é um bom tópico, a história dos ginásios. Exato. Bem, Helder, que é muito curiosa, digo já, vale a pena. É? Ok. Quem sabe ainda não vais ser nosso colaborador novamente. Helder, mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Man, muito obrigado. Foi muito fixe. Para os nossos ouvintes, pedir-lhes para nos seguirem no Instagram e nas plataformas que usam para ouvir o podcast e lá nos darem uma votação amiga. Voltamos em breve com um novo tema. Até lá, um abraço. Um abraço.